Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar no nosso desafio da leitura bíblica por durante um ano. Hoje nós vamos continuar no livro de Ezequiel. Vamos ler do capítulo 37, tá bom? Até o capítulo 42. Que o Senhor possa estar junto de nós nesse momento, para que tudo que aqui for lido, tudo que aqui for entendido, seja pela vontade dele. Capítulo 37 de Ezequiel. A mão de Javé pousou sobre mim, e o espírito de Javé me levou e me deixou num vale cheio de ossos. E o espírito me fez circular em torno deles, por todos os lados. Notei que havia grande quantidade de ossos espalhados pelo vale e que estavam todos secos. Então Javé me disse: Criatura humana, será que esses ossos poderão reviver? Eu respondi: Meu senhor, Javé, és tu que sabes. Então ele me disse: Profetize dizendo: Ossos secos, ouçam a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé a esses ossos: Vou infundir um espírito e vocês reviverão. Vou cobrir vocês de nervos. Vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele. Em seguida, infundirei o meu espírito e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Profetizei de acordo com a ordem que havia recebido. Enquanto eu estava profetizando, ouvi um barulho e vi um movimento entre os ossos, e começaram a se aproximar um do outro, cada um com o seu correspondente. Observando bem, vi que apareciam nervos, que iam sendo cobertos de carne e que a pele os recobria, mas não havia espírito neles. Então Javé acrescentou: Profetize ao espírito, criatura humana. Profetize e diga: Assim diz o Senhor Javé: Espírito, venha dos quatro ventos e sopre nestes cadáveres, para que revivam. Profetizei conforme ele havia mandado. O Espírito penetrou neles e reviveram, colocando-se de pé. Era um exército imenso. Em seguida Javé me disse: Criatura humana, esses ossos são toda a casa de Israel. Os israelitas andavam dizendo: Nossos ossos estão secos e nossa esperança se foi. Para nós tudo acabou. Pois bem, profetize e diga: Assim diz o Senhor Javé: Vou abrir seus túmulos, tirar vocês de seus túmulos, povo meu, e vou levá-los para a terra de Israel. Povo meu, vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, quando eu abrir seus túmulos e de seus túmulos eu tirar vocês. Colocarei em vocês o meu espírito e vocês reviverão. Eu os colocarei em sua própria terra e vocês ficarão sabendo que eu, Javé, digo e faço. Oráculo de Javé. Aqui a gente já até vê, né? Sempre ali a presença da Trindade Santa. E nesse caso aqui falando especificamente do Espírito Santo de Deus, onde ele impõe o Espírito dele, que é ele, nas pessoas. Olha que maravilha. Recebi de Javé a seguinte mensagem: Criatura humana, pegue uma vara e escreva nela: Judá e os israelitas que estão com ele. Depois pegue outra vara e escreva nela: José e os israelitas que estão com ele. Em seguida, junte as duas, de modo que formem uma vara só e fiquem unidas em sua mão. Seus conterrâneos vão perguntar: Você não vai explicar o que significa isso? Então você responderá para eles: Assim diz o Senhor Javé: Pegarei a vara de José com as tribos de Israel que estão com ele, e juntarei com a vara de Judá, de modo que fiquem unidas em minha mão e formem uma vara só. Pegue na mão as varas escritas e diante deles Pegue na mão as varas escritas e diante deles diga: Assim diz o Senhor Javé: Tirarei os israelitas do meio das nações, para onde foram levados, e os reunirei de todos os povos, e os levarei de volta para a sua terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei governará sobre todos eles. Não serão mais duas nações, nem dois reinos separados. Não se contaminarão mais com seus ídolos, com suas abominações e com seus crimes. Vou libertá-los das revoltas que os levaram a pecar. Vou purificá-los e eles serão o meu povo
e eu serei o Deus deles. O meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá um só pastor para todos. Eles viverão segundo as minhas normas, observarão os meus estatutos e os colocarão em prática. Eles habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, onde já moraram os seus antepassados. Aí eles vão morar em definitivo, junto com os seus filhos e netos, enquanto o meu servo Davi será o chefe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança para sempre. Vou estabelecê-los e multiplicá-los, e colocarei o meu santuário no meio deles para sempre. Aí será a minha moradia. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Quando eu colocar o meu santuário no meio deles para sempre, as nações ficarão sabendo que eu sou Javé, aquele que consagra Israel. Capítulo 38. Recebi de Javé a seguinte mensagem: Criatura humana, vire-se para o lado de Gog, na terra de Magog. Ele é o chefe e cabeça de Mozoque e Tubal. Profetize contra ele, dizendo: Assim diz o Senhor Javé: Eu estou contra você, Gog, chefe e cabeça de Mozoque e Tubal. Vou tirá-lo para fora, colocar arpões no seu queixo e puxar você com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos completamente armados, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, e todos empunhando espada. Junto com eles a Pérsia, Cush e Fut, todos com escudo e capacete, Gomer com todas as suas tropas, Bet-Togorma, situada no extremo norte, e as numerosas tropas que estão com você. Aponte-se e prepare-se com todo o exército que você recrutou, e fique à minha disposição. Após muito tempo, você receberá uma tarefa. Daqui a muitos anos, você irá para um país cuja população escapou da espada e que, do meio dos povos, foi reunida sobre os montes de Israel, após terem ficado muito tempo em ruínas. Depois que foram tirados do meio dos povos, estão agora todos morando tranquilamente. Você, porém, junto com seu exército e incontáveis tropas aliadas, se levantará como tempestade e avançará como nuvem, até cobrir o país. Assim diz o Senhor Javé. Nesse dia, você terá um pensamento mau e fará um plano perverso. Vou atacar esse país que não tem barreiras, e invadir a casa de um povo despreocupado. Gente que vive confiante, sem muralhas, sem trancas e sem portas. Vou saquear e roubar. Vou lançar a mão sobre essas ruínas repovoadas, sobre esse povo que foi reunido do meio das outras nações, e que agora está criando gado e bens, morando no centro do mundo. Sabá, Dadã, seus negociantes de Tarsis e todos os seus traficantes perguntarão: Você vai mesmo saquear? É para roubar que você reuniu o seu exército? É para roubar prata e ouro, para tomar rebanhos e bens, para fazer um grande saque? Criatura humana, profetize e fala para Gog. Assim diz o Senhor Javé: Exatamente nesse dia, quando o meu povo Israel estiver vivendo tranquilamente, você será despertado. Você virá da sua terra no extremo norte, junto com incontáveis tropas aliadas, todos montados em carros de guerra, formando um grande exército. Você subirá contra o meu povo Israel e cobrirá como nuvem o país. No fim dos dias, farei você entrar na minha terra, para que as outras nações me reconheçam quando, à custa de você, Gog, eu manifestar a minha santidade à vista deles. À vista delas. Assim diz o Senhor Javé: Você é aquele de quem falei, nos tempos antigos, pela boca dos meus servos, os profetas de Israel. Esses profetas, naqueles tempos e por muitos anos, profetizaram que eu haveria de trazer você contra eles. Quando Gog atacar a terra de Israel, o oráculo do Senhor Javé, minha cólera vai transbordar na minha ira, no meu ciúme e no ardor da minha indignação. Eu declaro: nesse dia haverá um grande terremoto no país de Israel. Por medo de mim, vão tremer os peixes do mar, as aves do céu, as feras selvagens, os répteis que se arrastam pelo chão e todo ser humano que existe sobre a terra. Os montes serão arrasados, tudo que é alto virá abaixo, e as muralhas
cairão por terra. Por sobre todas as minhas montanhas, eu chamarei contra Gog toda espada, oráculo do Senhor Javé. Cada um manejará a espada contra seu próprio irmão. Vou castigá-lo com a peste e o sangue. Mandarei tempestade, chuva de pedra, fogo e enxofre contra ele, contra seus exércitos e suas incontáveis tropas aliadas. Mostrarei minha grandeza e minha santidade, e me revelarei aos olhos de muitas nações, e ficarão sabendo que eu sou Javé. Então o Senhor, com a tua grandeza, com a sua santidade, cara, há de se revelar aqui nessa história, né? Mas eu fico imaginando no dia que chegar o julgamento final e Deus chegar ali no sua mais bela grandeza, cara, vai ser algo assim incrível e assustador ao mesmo tempo, né? Incrível para aqueles que confiam nele, incrível para aqueles que colocam os mandamentos em prática, que ama a Deus sobre todas as coisas, né? Mas ao mesmo tempo assustador para aqueles que o negaram, para aqueles que quiseram viver segundo as suas próprias vontades, seus próprios desejos, né? Mas, rapaz, tomara que eu esteja enxergando o Senhor como incrível e não como um dia assustador, um dia onde eu, infelizmente, não vou morar com Ele. Pois o dia que Ele voltar, eu quero que Ele me reconheça e fale assim, esse aqui sim, esse aqui vem morar comigo. Imagina que lindo que seria, cara, correr assim para os braços de Jesus, correr para os braços do Pai e falar assim, é com você que eu vou morar. Não, vai ser bom demais. Você tá doido? Vamos fazer a nossa parte para, quem sabe, a gente morar, né, junto com o nosso Papai do Céu. Capítulo 39. Criatura humana, profetize contra Gog. Assim diz o Senhor Javé, eu estou contra você, Gog, chefe e cabeça de Mozoque e Tubal. Vou fazê-lo voltar e vou conduzi-lo do extremo norte para os montes de Israel. Aí vou quebrar o arco da sua mão esquerda e fazer cair as flechas da sua direita. Você cairá sobre os montes de Israel, junto com o seu exército e suas incontáveis tropas aliadas. Entregarei você como pasto a todas as aves de rapina e as feras selvagens. Você cairá em pleno campo de batalha, pois fui eu quem falou, oráculo do Senhor Javé. Mandarei fogo contra Magog e contra os que, tranquilos, habitam nas ilhas, para que fiquem sabendo que eu sou Javé. Farei que o meu nome santo seja conhecido no meio do meu povo Israel, e não permitirei que o meu santo nome seja profanado. Entre as nações ficarão sabendo que eu sou Javé, o santo de Israel. Lembra aqui muito, né? Do mandamento de Deus, não tomar não tomar o santo nome de Deus em vão, cara. Então, que a gente possa colocar isso em prática, porque o nome de Deus é um nome sagrado e não é brincadeira. Não é brincadeira. Não se esqueçamos, né, desse mandamento do Senhor. Vejam bem que o dia está chegando, o oráculo do Senhor Javé. Está chegando o dia do qual falei. Os habitantes das cidades de Israel sairão e para fazer fogo queimarão armas, escudos grandes e pequenos arcos, flechas e lanças. Terão com que acender fogo durante 7 anos. Não precisarão catar lenha fora da cidade ou cortar no mato, pois acenderão fogo com as armas. Eles saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram. Oráculo do Senhor Javé. Nesse dia, sepultarei Gog num lugar famoso de Israel, no Vale dos Transeuntes, no leste do mar, o vale que barra os passantes. Aí serão sepultados Gog e todo o seu exército, e o vale se chamará Vale do Exército de Gog. Os israelitas sepultarão o exército de Gog durante 7 meses para purificar o país. Todos os cidadãos do país ajudarão a sepultar, e isso vai ser uma honra para cada um, quando se manifestar a minha glória, oráculo do Senhor Javé. Será nomeada uma patrulha que deverá percorrer o país e sepultar os que tiverem ficado sem sepultura, para purificar o país. Eles deverão começar a procurar cadáveres sem sepultura depois de passados os 7 meses, quando um desses que devem percorrer o país enxergar uma ossada humana, deverá levantar junto dela uma estaca, para que os encarregados de sepultar venham sepultá-la no vale do exército de Gog, a fim de purificar o país. Criatura humana,
assim diz o Senhor Javé. Diga a todas as espécies de aves e feras, reúnam-se e venham. Ajuntem-se de todos os lados para o sacrifício que eu lhes preparei, um grande sacrifício sobre os montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos valentes e beberão sangue dos chefes da terra. São todos cordeiros, carneiros, cabritos e bois gordos de Bazã. Vocês comerão carnes gordas até ficarem satisfeitos e beberão sangue até ficarem embriagados, com o sacrifício que estou oferecendo para vocês. Na minha mesa, vocês vão matar a fome, comendo a carne dos cavalos e cavaleiros, dos soldados e de todos os guerreiros, oráculo do Senhor Javé. Vou manifestar a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o julgamento que vou executar e a mão que colocarei sobre elas. Desde este dia e para todo sempre a casa de Israel ficará sabendo que eu sou Javé, o seu Deus. Então o Senhor vem manifestar com a sua glória grandiosíssima, julgar todas as nações com base na atitude de cada um. Deus, ele é justo e ele vem nos julgar, pois ele pode, pois ele é o dono de todas as coisas. As outras nações ficarão sabendo que a casa de Israel foi para o exílio por causa do seu próprio pecado. Eles foram infiéis comigo e por isso eu afastei deles o meu rosto, entregando-os em mãos de seus inimigos. Foi assim que eles caíram mortos pela espada, para castigá-los por seu descaramento e por seus crimes. Afastei deles o meu rosto. No entanto, assim diz o Senhor Javé: agora vou mudar o destino de Jacó, vou tratar com misericórdia a casa de Israel, porque sou ciumento do meu santo nome. Quando os israelitas estiverem morando tranquilamente em sua terra, sem ninguém para os incomodar, eles se envergonharão de todas as revoltas que cometeram. Quando eu os trouxer de volta do meio dos outros povos, e os reunir dos países de seus inimigos e manifestar neles a minha santidade, aos olhos de muitas nações, eles ficarão sabendo que eu sou Javé, o Deus deles. Eu os exilei entre as nações, mas agora eu os reúno de novo na sua própria terra, sem deixar ninguém de fora. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, porque vou derramar o meu espírito sobre a casa de Israel, oráculo do Senhor Javé. Vamos agora para o capítulo 40. No dia 10 do começo do ano 25 do nosso exílio, ou seja, 14 anos depois da tomada de Jerusalém, exatamente nesse dia, a mão de Javé pousou sobre mim, levando-me para Jerusalém. Através de um êxtase, Javé me levou para a terra de Israel e me fez pousar num monte muito alto, sobre o qual havia uma cidade construída do lado sul. Ele me fez entrar na cidade e eu encontrei aí um homem que parecia de bronze. Olha para você ver, Ezequiel aqui sendo usado pela mão de Deus, cara. Magnífico. Cadê? Me perdi. Achei. Tinha na mão um cordão de linho e uma vara de medir. O homem estava de pé junto ao pórtico. Ele me disse: criatura humana, olhe e ouça bem. Preste atenção a tudo que lhe vou mostrar, pois você foi trazido aqui para que eu lhe mostrasse tudo. Depois você contará para a casa de Israel tudo o que viu. Havia uma muralha externa que cercava o templo por todos os lados. O homem tinha na mão uma vara de medir de 6 côvados, de côvados equivalentes a 1 côvado, e 1 palmo cada um. O homem mediu a muralha com a vara. Tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. O homem foi até o pórtico, cuja frente olha para o leste, subiu os degraus e mediu o limiar do pórtico. Tinha 3 metros de profundidade. O cubículo tinha 3 metros de comprimento e 3 de largura. O pilar entre os cubículos tinha 2,5 metros. O limiar do pórtico, junto ao vestíbulo do pórtico, para o lado de dentro, tinha 3 metros. Mediu o vestíbulo do pórtico do lado de dentro e deu 3 metros. Em seguida, ele mediu o vestíbulo do pórtico, 4 metros, e o seu pilar, 1 metro. O vestíbulo do pórtico ficava do lado de dentro. Os cubículos do pórtico oriental eram 3 de um lado e 3 do outro, todos com a mesma medida. Os pilares também tinham a mesma medida,
tanto de um lado como do outro. Depois, o homem mediu a entrada do pórtico, tinha 5 metros de largura. O comprimento do pórtico media 6,5 metros. Diante dos cubículos havia um parapeito de 0,5 metro, tanto de um lado como do outro. O cubículo tinha 3 metros de cada lado. Mediu também a largura do pórtico, do fundo de um cubículo até o fundo do outro. Era de 12,5 metros, com uma entrada em frente da outra. O vestíbulo que ele mediu tinha 10 metros. O pátio cercava o pórtico de todos os lados, desde a fachada do pórtico, junto à entrada, até a fonte do vestíbulo do pórtico interior. Eram 25 metros. Havia janelas com grades nos cubículos e sobre os seus pilares voltados ao redor, para o interior do pórtico, também havia janelas iguais em torno do vestíbulos e palmeira sobre os pilares. Depois o homem conduziu-me para o pátio externo, onde havia câmaras abertas e um pavimento em torno do pátio. Havia ao todo 30 câmaras. Ao lado dos pórticos ficava o pavimento, correspondendo à profundidade dos pórticos. Esse era o pavimento inferior. Em seguida, ele mediu a largura do pavimento, desde a fachada do pórtico inferior até a fachada do pátio interno. Pelo lado de fora, eram 50 metros. Depois ele mediu o comprimento e a largura do pórtico que olha para o norte, junto ao pátio externo. Os seus cubículos eram de 3 de cada lado, seus pilares e vestíbulos tinham a mesma medida que o primeiro pórtico, isto é, 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Suas janelas, os vestíbulos e as palmeiras tinham as mesmas dimensões que os do pórtico que olhava para o oriente. Subia-se até ele por 7 degraus e o seu vestíbulo ficava voltado para dentro. O pátio interno tinha um pórtico fronteiro ao pórtico que olhava para o norte e ao pórtico que olhava para o oriente. Ele mediu a distância que havia de um pórtico até outro, era de 50 metros. O homem conduziu-me para o lado sul, onde havia um pórtico voltado para o sul. Ele mediu seus cubículos, pilares e vestíbulos, que tinham a mesma dimensão. O pórtico e o vestíbulo tinham janelas ao redor com as mesmas medidas que as outras, isto é, 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. A sua escada tinha 7 degraus, o vestíbulo ficava para dentro, com uma palmeira de cada lado nos pilares. Havia um pórtico no pátio interno, voltado para o sul. A distância do pórtico a pórtico na direção sul era de 50 metros. Então o homem conduziu-me para o pátio interno, pelo pórtico do lado sul. Ele mediu o pórtico e tinha a mesma medida. Os cubículos, os pilares e o vestíbulo tinham também a mesma medida dos anteriores. Tanto o pórtico como os seus vestíbulos tinham janelas ao redor com 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Os seus vestíbulos em toda a volta mediam 12,5 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. O pátio externo tinha um vestíbulo com palmeiras sobre os pilares, e a sua escada possuía 8 degraus. Então o homem conduziu-me até o pátio interno, que dava para o oriente. Ele mediu o pórtico, que tinha a mesma medida dos outros. Os cubículos, os pilares e o vestíbulo também apresentavam a mesma medida. O pórtico e o seu vestíbulo tinham janelas ao redor, medindo 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. O seu vestíbulo dava para o pátio externo e tinha palmeiras nos seus pilares. De um lado e do outro, sua escada tinha 8 degraus. Em seguida, o homem conduziu-me para o pórtico do lado norte e o mediu, obtendo as mesmas dimensões. Os cubículos, os pilares e o vestíbulo também tinham a mesma dimensão. O pórtico tinha janelas ao redor, medindo 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. O seu vestíbulo dava para o pátio externo e tinha palmeiras nos seus pilares, de um lado e do outro. Sua escada tinha 8 degraus. Havia uma câmara com a entrada no vestíbulo do pórtico. Aí era levado o holocausto. No vestíbulo do pórtico se encontravam 2 mesas de um lado e 2 do outro, para a imolação do holocausto, do sacrifício pelo pecado e do sacrifício de expiação. Do lado de fora de quem subia pela entrada do pórtico, na direção do norte, estavam 2 mesas, e do outro lado do vestíbulo também havia 2 mesas. Havia, assim,
4 mesas de um lado e 4 do outro, junto ao pórtico, ou seja, ao todo 8 mesas em que se fazia a imolação. Além disso, havia 4 mesas para o holocausto, feitas de pedras de cantaria, cujo comprimento era de 75 centímetros, a largura de 75 centímetros e a altura era de meio metro. Sobre essas mesas eram depositados os instrumentos com que eram imolados o holocausto e o sacrifício. Pelo lado de dentro, ao redor, havia rebordos de 1 palmo de comprimento. Sobre as mesas ficava a carne da oblação. Depois o homem conduziu-me para o pátio interno, onde havia 2 câmaras. Uma, do lado do pórtico norte, olhava para o sul. A outra, do lado do pórtico sul, olhava para o norte. O homem disse-me: essa câmara que olha para o sul é reservada aos sacerdotes, que fazem o serviço do templo. A câmara que olha para o norte pertence aos sacerdotes que fazem o serviço do altar. Eles são os filhos de Sadoc, que dentre os filhos de Levi se aproximam de Javé para o servirem. Ele mediu em seguida o pátio, era quadrado e tinha 50 metros de comprimento por 50 de largura, e o altar ficava diante do templo. Depois o homem conduziu-me para o vestíbulo do templo e mediu os pilares do vestíbulo. Tinha 2,5 metros de um lado e 2,5 metros do outro. A largura do pórtico tinha 1,5 metro de um lado e do outro. O comprimento do vestíbulo era de 10 metros e a largura media 6 metros. Havia 10 degraus para subir até ele. Junto aos pilares havia colunas, uma de cada lado. Capítulo 41. Em seguida, o homem conduziu-me para o santo e mediu os pilares, 3 metros de largura de um lado e 3 metros do outro. A largura da entrada era de 5 metros, enquanto as ombreiras da entrada tinham 2,5 metros de ambos os lados. Mediu também o santo, tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Ele me conduziu para dentro do Santo dos Santos e mediu o pilar da entrada. Tinha 1 metro a entrada, 3 metros, e as ombreiras da entrada 3,5 metros. Depois mediu o Santo dos Santos. Tanto o comprimento como a largura tinham 10 metros do lado do santo. Ele comentou: este é o Santo dos Santos. Em seguida, o homem mediu a parede do templo. Tinha 3 metros. A largura da ala lateral era de 2 metros ao redor do templo. As celas ficavam superpostas em 3 andares, com 30 celas cada um. As celas se ajustavam à parede do templo, isto é, as celas que ficavam em torno, servindo de suportes, mas não existiam suportes na parede do templo. A largura das celas iam aumentando de andar em andar, conforme o aumento que recebia sobre a muralha, de andar, em torno do templo. Vi que o templo tinha uma rampa que o rodeava todo e que formava a base das celas laterais. A sua medida era de 1 vara, isto é, 3 metros. A espessura da parede externa das celas laterais era de 2,5 metros. Havia uma passagem entre as celas do templo e as câmaras com a largura de 10 metros, em torno de todo o templo. Como entrada das celas laterais, havia na passagem uma entrada para o lado norte e outra para o lado sul. A largura da entrada era de 2,5 metros. O edifício que limitava como o pátio do lado ocidental tinha 35 metros de largura, enquanto a parede do edifício que ficava em torno tinha 2,5 metros de espessura e 45 metros de comprimento. O homem mediu também o templo, tinha 50 metros. O comprimento do pátio do edifício e de suas paredes era de 50 metros. Depois, mediu a largura da fachada do templo e do pátio para o oriente, era de 50 metros. Por fim, mediu o comprimento do edifício junto ao pátio, por trás, bem como a sua galeria de um lado e do outro, obtendo também 50 metros. O interior do santo e os vestíbulos dos pátios, os limiares, as janelas de grades e as galerias dos 3 lados, em frente do limiar, estavam revestidos de madeira em volta, desde o chão até as janelas, e as janelas eram gradeadas. Desde a entrada até o interior do templo, bem como por fora, sobre toda a parede em volta, tanto por dentro como por fora, estavam esculpidos querubins e palmeiras, uma palmeira entre 2 querubins.
Cada querubim tinha duas faces. De um lado, uma face de homem voltada para a palmeira, e do outro lado, uma face de leão voltada para a palmeira. Isso em torno de todo o templo. Os querubins e as palmeiras estavam esculpidos sobre as paredes, desde o chão até no alto da entrada. As ombreiras da porta do santo eram quadradas. Diante do santuário havia algo com aspecto de altar de madeira, e tinha 1,5 metros de altura, 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Tinha cantos, bases e lados, tudo de madeira. O homem disse-me: essa é a mesa que fica na presença de Javé. O santo tinha 2 portas e o santuário 2 portas, ambas as portas eram de 2 batentes. 2 batentes pertenciam a uma das portas, e 2 à outra. Sobre as portas do santo estavam esculpidos querubins e palmeiras, como os que se encontravam sobre as paredes. Do lado de fora, na frente do vestíbulo, havia um anteparo, bem como janelas gradeadas e palmeiras, de um lado e do outro, sobre os lados do vestíbulo, nas celas do templo e nos anteparos. Capítulo 42. Então o homem levou-me para o pátio externo, para o lado norte, para junto da câmara que fica na frente do pátio, na frente do edifício do lado norte. A fachada da câmara media 50 metros de comprimento para o lado norte e 25 metros de largura, em frente aos vestíbulos do pátio interno e em frente ao pavimento do pátio externo. Havia uma galeria em frente à tríplice galeria. Em frente à câmara havia uma passagem que tinha 5 metros de largura para dentro e 50 metros de comprimento. Suas entradas davam para o norte. As câmaras superiores eram menores do que as de baixo e do meio, porque as galerias tomavam um espaço maior do que as de baixo e do meio. De fato, elas se dividiam em 3 andares e não tinham colunas como o pátio. Por isso, eram mais estreitas do que as de baixo e do meio, a partir do chão. A parede do lado de fora, junto às câmaras, voltada para o pátio exterior, em frente às câmaras, tinha 25 metros de comprimento. Portanto, o comprimento das câmaras do pátio externo era de 25 metros, ao passo que o comprimento das que ficavam em frente do santo era de 50 metros. Por baixo dessas câmaras estava a entrada do lado oriental, pela qual se dava acesso desde o pátio externo. Junto à largura da parede do pátio, do lado sul, em frente ao pátio e ao edifício, havia câmaras. Fronteiro a elas ficava um caminho, como para as câmaras que estavam do lado norte. Tinham elas comprimento e largura idênticos, e também eram iguais as saídas, a disposição e as entradas. Por baixo das câmaras que ficavam para o lado sul, havia uma entrada no começo de cada caminho, em frente à parede correspondente do lado do oriente, junto à entrada. O homem disse-me: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que ficam fronteiras ao pátio, são as câmaras do santuário, onde os sacerdotes que se aproximam de Javé comem as coisas santíssimas. Aí depositarão as coisas santíssimas, a oblação, a oferta pelo pecado e a oferta pela expiação, porque o lugar é santo. Depois de entrarem aí, os sacerdotes não sairão diretamente do santuário para o pátio externo, mas primeiro depositarão aí as vestes com que tiverem exercido suas funções litúrgicas, porque são santas. Colocarão outras vestes e só então poderão dirigir-se ao local destinado ao povo. Tendo acabado de medir o interior do templo, o homem conduziu-me para fora, em direção ao pórtico que dava para o oriente, e mediu todo o pátio ao redor. Mediu todo o lado do oriente com a vara de medir, tinha 250 metros. Em seguida, mediu o lado norte, tinha 250 metros ao redor. Depois mediu o lado sul, também era de 250 metros. Finalmente, mediu com a vara todo o lado ocidental, 250 metros pelos 4 lados. Mediu toda a parede ao redor, o seu comprimento era de 250 metros e a largura de 250 metros e servia de separação entre a parte sagrada e a profana. Eu até... Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Acho que eu não vou conseguir achar aqui.
Não vou conseguir achar aqui. Mas aqui nós vemos, né, a construção ali desse pórtico, beleza? Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. E muito obrigado pela tua presença, tá bom? Que Deus te proteja, que Deus te acompanhe. O livro de Ezequiel aqui deu uma complicada, não vou mentir, tá? Mas eu fiquei um pouco com dificuldade sobre essa parte aqui que nós lemos hoje, por isso que eu não trouxe muita explicação e tudo mais. Mas é aquilo que nós já falamos, a ideia inicial desse projeto é de fato ler a Bíblia. Não tem como a gente parar em todos os capítulos, todos os versículos e ficar explicando parte por parte. Isso não significa, né, que nós não devemos estudar a Bíblia. O desafio aqui é ler a Bíblia. Então, é importante salientar isso, porque não ia dar para explicar tudo, né? Mas que a gente pegue também a nossa Bíblia, a gente leia, estuda e põe em prática. Porque se nada adianta, né? A gente só ler, só ficar ali no mundo da imaginação e não colocarmos em prática. Então que nós possamos ler a palavra do Senhor, absorver, entender, né? Ter a sabedoria correta que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus e assim agir de forma correta, colocar isso em prática. Amém? Então muito obrigado pela tua presença, que Deus abençoe muito a sua vida. Amanhã estamos de volta. Tchau, tchau. Até mais.